Na última sexta-feira, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao repasse de 5,7 bilhões de reais para o financiamento de campanhas eleitorais. A análise do veto aconteceu em 2 momentos, sendo o primeiro com a votação dos deputados, cuja maioria votou não à manutenção do veto. O placar foi de 317 a 146 e, em seguida, os senadores validaram a decisão, atingindo um placar de 53 a 21. As únicas bancadas que orientaram pela manutenção do veto, ou seja, contra o fundo eleitoral, foram PSL, Podemos, PSOL e Novo. O dinheiro está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. De acordo com o placar da votação, o único deputado federal por Maringá a votar contra o fundo nesse valor foi o deputado Sargento Faur. Ricardo Barros, do PP, e Enio Verri votaram contra a derrubada do veto. Nishimori não votou. Aí, Aguinaldo Vieira, é o seguinte: 5,7 bilhões de reais do seu dinheiro de imposto, do imposto que você paga quando compra qualquer mercadoria, ou quando faz qualquer negociação, ou quando recebe o seu salário, vai para esse fundo para financiar campanha política. 5,7 bilhões de reais. E claro que não vão legislar contrariamente, né? Mas tudo combinado, né? Olha, a gente faz aqui a gente vota, aprova, o governo diz que é contra, depois volta para o Congresso e derruba o veto. Eu não vi nenhuma manifestação do presidente que pode ainda dizer tentar empurrar essa questão da inconstitucionalidade, enfim, dizer que não tem dinheiro para isso. Mas o governo ficou calado, né? Olha, o Congresso aprovou, então a gente vai ter que aceitar. Então é tudo combinado realmente entre Congresso e presidente. É tudo combinado, Fernando Tupan? Com certeza, Paulo Caetano. Esse pensamento do Aguinaldo foi genial. Tudo combinado. Não só combinado com o presidente, mas combinado com a oposição. Eu quero ver o PT abrir mão do fundo eleitoral, entendeu? Eles poderiam falar, nós concordamos com tanto, se a gente tivesse recebido seria tanto. O PT vai pegar o dinheiro no bolso, vai ficar quietinho. Isso que vai acontecer. Os outros partidos também, o PCdoB vai querer receber a parte deles, o PSL com o DEM, que vão receber uma grana fenomenal. Então, você acha que não tem essa brincadeira? A oposição faz de conta que é contra, mas na verdade a oposição é a favor. Agora, quem aqui acredita que o PT vai devolver 1 centavo do fundo eleitoral? Nem aqui, nem na China, Paulo Caetano. Eu acho que ninguém vai devolver, Luiz Neto. Não, eu entendo o Tupan ter citado o PT, porque vai ser o maior fundo eleitoral dessa eleição, vai ser o partido com mais fundo eleitoral desta eleição, acompanhado aí do Aliança Brasil, Aliança pelo Brasil. Mas algo interessante que a gente tem que falar, sabe quem é contra esse fundo eleitoral, Paulo? É o povo. É somente o povo. Porque os políticos, a grande maioria, tem interesse direto, exceto aqueles que não usam o fundo eleitoral, mas os seus grupos políticos, que todo mundo que disputa precisa de um partido político, tem interesse sim. Os grandes caciques que comandam os partidos no país têm sim esse interesse para sustentar aí candidaturas, eleger políticos e não só isso, né? Manter aí o poder no cenário político nacional. Pamela Bussolini. Eu concordo com o Luiz Neto. Eu acho que quem é contra esse privilégio aí de bilhões e bilhões para fazer campanha, de fato é o povo. E na minha opinião, eu também sou contra. Eu acho que quem quer se candidatar tem que ir para frente, tem que investir, parar de usar o dinheiro público com campanha, né? Eu concordo em gênero, número e grau. Mas isso é um sonho, né? Porque logo já vem aquela desculpa de que esse financiamento particular de uma campanha limitaria que pessoas mais simples, né, se alçassem aí a cargos eletivos. Então é algo assim que não tem muito para onde a gente correr, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, literalmente. Sabe o que é engraçado, Vidigal? É o seguinte, votou rapidinho. Os deputados votaram, em seguida os senadores já votaram. Vota em interesse próprio.
Mas a administração pública não tem um quê lá de não poder legislar em benefício próprio? Cara, é o seguinte, é lógico que eu entendo perfeitamente o que você está me dizendo. A grande questão é que quando é um projeto do interesse, às vezes interesse, a palavra interesse com cifrão, inclusive, né? Quando é uma questão do interesse deles, eles votam muito rápido, né? E essa questão do fundo eleitoral tá aí, né? Aprovou-se rapidamente, como o Aguinaldo falou muito bem. Sim, tá. O Aguinaldo falou muito bem. Está muito bem combinado. Eu penso que a gente precisa discutir um outro modelo de financiamento de campanha. Porque esse modelo de financiamento, eu entendo os prós e os contras desse, do outro, nós precisamos discutir um outro tipo de financiamento de campanha, porque é muito dinheiro que a gente sabe que o povo está pagando essa conta. O povo está pagando essa conta. E o Congresso, ele foi eleito, né? É o que a gente chama de democracia representativa, as pessoas escolhem os seus representantes, que muitas vezes escolhem mal, né? E em virtude disso a gente sabe que esses deputados vão lá defender muitas vezes, não o interesse, na maioria das vezes inclusive, com raras exceções inclusive, não vão lá defender o interesse da população naquilo que ela precisa, com saúde, com educação, né? Muitas vezes, na imensa maioria das vezes, raras exceções, né? Vão defender seu interesse próprio, defender o interesse dos grupos econômicos que os elegeram, de seus financiadores de campanha. Então, eu concordo com o Aguinaldo sobre a manifestação dele, concordo com você. Votaram rapidinho porque é do interesse deles, mas infelizmente está aí, né? Esse é o reflexo do voto que as pessoas têm. E o voto tem consequência. Neto? Não, Para encerrar, Neto. Pertinente o que o Paulo falou, eu queria chamar a atenção para o fim do foro privilegiado que está caducando no Senado, no Congresso. Se salvo engano, foi aprovado no Senado, está para o Congresso Nacional e está lá caducando, engavetado há meses e meses e meses e meses. Isso sim seria uma aprovação relevante para os brasileiros. Acredito que político não tem que ter privilégio na justiça. Se tem uma Você acha que vão votar ilibada, isso? Então, a gente não vão votar, Paulo, né? a gente tinha que cobrar, você sabe por quê? Porque esse político tem uma conduta ilibada, não deve nada à justiça, que responda assim como todo mundo. É um absurdo isso, Paulo. Aprova o fundo, mas não aprova o fim do privilégio para a classe que nós sabemos que tem uma grande parte que está lá no Congresso Nacional que tem seus débitos à justiça e tem que esclarecer. Mais alguma coisa, Aguinaldo? Não, era só para voltar ainda no assunto lá da Anvisa rapidamente, que o presidente preocupado com isso e toda a turma no final de semana se reuniu para pensar nas eleições do ano que vem, né? De Lula, Ciro... A campanha Alckmin. já começou. Exatamente. O foco é o presidente, né? Se precisar junta-se Moro com Lula, enfim, para derrubar o presidente. Então acho que ele devia se preocupar com as eleições do ano que vem.